Nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É a palavra de Paulo de Tarso. Emmanuel comenta na lição 136 do livro Pão Nosso, Conflito. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enorme dificuldade nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhe a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença, na inquietude da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-te apesar da bagagem de sombras acumuladas em nossas almas. Levanta-se, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Começa com um desabafo de Paulo. Paulo falando: poxa, essa lei que está em mim, porque quando eu quero fazer bem, o mal está comigo. Emmanuel vem chamar a atenção da gente, e até uma coisa que as terapias modernas estão trabalhando muito isso, da gente não também se cobrar muito, da gente ter uma coisa chamada auto-perdão, da gente poder entender que isso faz parte do processo natural de evolução de todo ser, né? A gente tem que começar a pensar assim, tem gente muito ansiosa por aí por conta da síndrome da perfeição imediata. E o que o Paulo de Tarso vem falar aqui nesse momento, e o Emmanuel vem comentar com a gente, fala: olha, nós somos defrontados por enormes dificuldades, porque a gente fala no Cristo, mas alguém tem a pretensão de dizer que é igual ao Cristo aqui? De repente uma palavra nossa, uma palavra maldita, ou até mesmo com um pouquinho mais de energia, vamos botar desproporcional, porque Jesus tinha energia nas suas palavras, mas jamais uma energia de agressividade. Quando a gente coloca um pouquinho de agressividade, a gente trai, né, logo de cara, mostra para todo mundo que na verdade é o que nós somos de verdade. Então ele fala que ou uma palavra ou uma atitude logo trai a gente. Tudo bem. A questão é, a maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Fala, vergonha e dor por quê? Você aqui muito sincero, vergonha e dor por quê? Também sou filho de Deus, também tenho direito de errar e tenho que aprender a aceitar o meu jeito para, a partir do meu jeito, eu entrar num processo de conquista de coisas maiores. A gente tem que começar a colocar na nossa cabeça que o interessante é o caminho do equilíbrio, nem ficar me condenando muito, mas também não ficar estacionado na zona de conforto. E outra coisa, alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Essa aí, o estudo que a doutrina espírita faz, tem influenciação? Tem o tempo todo, sim, mas você cai na influenciação que você quer cair, que você ainda tem prazer nela. Então, na verdade, os espíritos, eles quando querem atacar a gente, eles ficam estudando nossos comportamentos, vendo aquilo que a gente gosta mais e estimulando aquilo que a gente gosta, que eles sabem que prejudica a gente mesmo. Então coloca ali aquela vontade, você vai lá, cede, então o maior culpado acaba sendo você, porque foi você que abriu a porta, né? Parece que é objetivo demais, mas a gente tem uma tendência, segundo as palavras do próprio Emmanuel, em outra lição que a gente analisou um dia desse, infantil até. E algumas vezes ele usa até a palavra vergonhosa, de colocar a culpa dos nossos fracassos, das nossas quedas em terceiros. Se não encontrar uma pessoa aqui materializada, uma pessoa encarnada para poder culpar, a gente quer culpar um espírito qualquer. Na verdade, nós somos ainda muito afinidade com esses deslizes todos. Mas ele vem dizer para a gente aqui, tem
uma parte aqui que ele fala que é um trabalho que é longo, que vai exigir da pessoa. Peraí. Ele vem falar que é um trabalho que exige de cada um de nós serenidade, grande serenidade, é o penúltimo parágrafo, e resistência da nossa parte. Primeira coisa, aceitação. Eu sou desse jeito mesmo, eu não concordo com esse jeito, mas ainda sou desse jeito. Tem que trabalhar isso em mim, bola pra frente. Não vou ficar me martirizando, não. O objetivo não é martirizar. Porque ele chama atenção aqui nessa lição para uma coisa que é muito importante, gente. Você vai falar assim, eu vou eleger agora aquilo que eu quero combater em mim, aquilo que eu quero mudar em mim. Eu vou dar um exemplo aqui simples, né, pra gente. Por exemplo, eu não quero mais comer gordura. Poderia usar, fumar cigarro, beber álcool, falar palavrão, falar mal da vida dos outros. Vou pegar esse exemplo, comer gordura. Quando você coloca na cabeça que você não quer mais comer gordura, gente, os pratos engordurados, gordurosos, né, vão aparecer na sua frente o tempo todo. E você também, sem você perceber, você vai estar assim, vai lá e acaba comendo para depois ficar com esse complexo de culpa, ficar, como ele diz aqui, né, sensações de vergonha e de dor. Mas isso é para tudo. A gente quer desenvolver o perdão, a gente quer desenvolver a disciplina, a gente quer, de repente, acabar com um determinado costume, e parece que esse costume todo, né, ele vai mostrar para a gente, é indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos, tudo bem, né? Por isso que isentos das vibrações adversas, né? Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença, da inquietação, da teimosia, ou eu estou indiferente a tudo, eu continuo teimando no erro, eu não sou chamado a análise pura. Agora, quando desperto para a renovação, parece que vira uma zona de batalha. Isso é verdade. Então, como é que a gente vai... Beleza, tá aqui na minha programação agora atual. Eu quero, por exemplo, a minha programação atual, eu posso deixar aqui para vocês sem o menor pudor, sem o menor problema. Em primeiro lugar, eu quero disciplinar a minha gula no momento, né? Quero disciplinar a minha agressividade. Quero disciplinar o que eu tenho ainda de sensualidade dentro de mim. E a gente coloca, são 3 vícios morais que estão ligados de maneira mais específica ao lado também espiritual. É o espírito que acaba tomando esses caminhos. Então a gente começa, né, a fazer a nossa programação, mas quando eu fiz a programação, parece que as coisas vão conspirar para que isso esteja o tempo todo me perseguindo, mostrando para mim, é como se alguém dissesse assim, é meu, não vou deixar isso fugir não, né? E isso realmente acontece em alguns planos mesmo. Acontece assim, aí a gente pode até dizer no plano espiritual principalmente. A gente sabe que acontece muito de espíritos que estão vinculados ainda muito à matéria e que, como eles não conseguem ter acesso à matéria senão através de alguém que está aqui em carne e osso igual a mim, eles se apegam a mim. Quando eu quero mudar, ele fica, você mudando, você vai me deixar na mão aqui do outro lado. Então eles querem mostrar, não, é meu e acabou. Então eles que vão ficar jogando essa ideia para a gente o tempo todo e a gente vai resistir ou não. Mas é um verdadeiro campo de batalha, não tem jeito. Mas é uma batalha que a gente vai colocar agora grande serenidade, igual ele fala aqui, e resistência da nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. E o ideal é que a gente pense assim, a cada dia um passinho, a cada dia eu tenho que olhar para trás e falar, estou um pouquinho melhor. Eu gosto muito de um amigo aqui que todas as vezes que eu ia desabafar com ele, ele falou, pô, que bom, né, cara, você está arrependido do que você fez, antes você nem se arrependia, agora já tem arrependimento. Do arrependimento agora já vai ter um pouquinho mais de resistência. E da resistência continuada, daqui a pouco você vai ter a disciplina de um novo comportamento e você vai deixar aquilo no passado. Aliás, tem coisas que a gente nem repara, porque quando a gente olha para a luz, a gente quer o caminho da luz. Mas tem algumas sombras que a gente já foi deixando para trás e que a gente nem reparou quando deixou, porque ela parou simplesmente de fazer parte dos nossos costumes, da nossa... Isso acontece com todo mundo, né? Não convém mais aquele tipo de comportamento, aquele tipo de coisa. Já foram conquistas que um dia, se a gente não tiver ainda a capacidade de fazer essa análise, né, vai ter um dia que a gente vai parar, olha, melhorou sim. Você passou a ser mais paciente, você passou a ser mais trabalhador, você passou a ser mais estudioso, acabou com a preguiça, mudou. Então o ideal é que a gente fique dia após dia respeitando nossos limites, mas entendendo que é uma dificuldade de todos nós aqui na Terra.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.